Olá, sejam todos muito bem-vindos, todos que estão aqui ao vivo, bem-vindos e bem-vindas, quem está vendo gravado. Espero que essa aula seja muito útil para você, essa aula onde a gente vai falar de uma das palestras do Pastor, como a gente tem feito todo sábado, 16 horas no horário de Brasília. A ideia desse projeto é seguir pelas 258 palestras. Então, hoje, vou colocar aqui na tela. Falaremos da aula aberta referente à palestra número 4, O Cansaço do Mundo em Contraposição ao Amor, a Prece. Então, acho muito interessante essa palestra porque fala de três coisas. Claro que a gente não vai cobrir toda a palestra aqui, mas vai falar do cansaço do mundo, que é uma coisa que muitas pessoas têm sentido. Qual a relação disso com o amor e o efeito da prece sobre esse cenário. Para quem não conhece o Pathwork é um caminho de autoconhecimento que ajuda o ser humano a se reaproximar de Deus tanto quanto possível. Eu gosto desse tanto quanto possível porque não tem nenhuma exigência assim, eu preciso chegar muito perto de Deus, ou eu estou muito distante, não é para mim. Também não. Dentro do Pastor, a gente trabalha o fato de que em algum momento todos nós, como almas, nos afastamos de Deus, inclusive nessa vida, e vem um chamado, toda alma sente um chamado para se reaproximar. E a gente vem fazendo isso ao longo do tempo. Às vezes por livre e espontânea vontade, às vezes por perceber que certos caminhos estão nos afastando ainda mais. Então, uma hora a gente decide e fala assim: eu quero começar a voltar. E quando quer se reaproximar, o Pastor quer uma opção. Esse caminho é baseado no conteúdo de 258 palestras canalizadas por Eva Pierracos entre 1957 e 79, transmitindo os conhecimentos da entidade denominada de O Guia. Então a gente sempre, o guia está dizendo isso, o guia está dizendo aquilo, é essa entidade que transmitiu o conteúdo da palestra. E esse caminho é realizado utilizando 5 ferramentas. Prece, então você já vê que é um caminho de autoconhecimento que vai incluir a espiritualidade, vai incluir a capacidade de cada um de orar. Depois a meditação, a revisão diária, que é um exercício que a gente aprende aqui para fazer o lado do contato com as emoções. O estudo das palestras, que podem ser feitos em encontros individuais ou em grupo, e a vivência dos ensinamentos na vida prática. Porque todo o trabalho, inclusive, hoje nem tanto porque a gente está numa aula aberta, mas nos grupos de estudo ou nos atendimentos, a gente pega os temas da vida mesmo, as coisas que estão acontecendo e faz esse trabalho utilizando os temas da vida, os conflitos, as crises, as dificuldades ou as alegrias e traz para esse trabalho de reconexão e reaproximação com Deus. Alguma dúvida aqui para quem está ao vivo? Não? Quem depois tiver dúvidas e estiver vendo gravado, é só colocar nos comentários ou entrar em contato pelo site. Então, qual será a nossa dinâmica hoje? A gente vai ter momentos de prece e meditação, a gente vai ter trechos da palestra para dar um exemplo, deixar isso mais tangível, e vai ter um breve exercício que visa deixar um pouco mais tangível o trabalho que a gente faz dentro desse caminho do Patrick. Como a aula está sendo gravada, na verdade, quem quiser compartilhar alguma coisa durante a aula, é, pode compartilhar suas experiências vividas na aula. Nossa, esse trecho aqui me tocou dessa forma, ou não entendi. Nossa, tive um insight. Mas não é a ideia aqui compartilhar suas histórias pessoais, muito menos histórias pessoais de outras pessoas, porque a gente vai deixar isso gravado. Tudo bem? Joia para quem está aqui? Beleza. Então, para a gente começar, eu vou sugerir da gente começar com uma prece, uma meditação. Quem está vendo gravado também pode se concentrar. E para isso eu vou usar um texto que está disponível tanto no YouTube quanto no nosso blog, o link está aí, que foi criado a partir desta palestra. Então eu criei esse texto para ter no mínimo uma essência, né, tentando extrair a essência da palestra, e eu vou ler esse texto ao longo
desse momento de prece e meditação. Tudo bem? Então, eu vou convidar vocês a fecharem um pouco seus olhos, se sentarem com os pés no chão e, se quiserem, com a palma das mãos voltadas para cima, numa posição de recepção das melhores energias do universo. Eu convido aqui as energias do guia do Pathwork, da egrégora do Pathwork e de todas as egrégoras que trabalham a serviço de Deus, para reconhecerem e visualizarem nossa presença aqui, ou de quem está fazendo essa aula gravada, onde nós passaremos esse minuto em oração, cada um da sua forma, como achar melhor. E aí vai abrindo a sua sensibilidade, para que esse texto possa penetrar em todas as camadas que precisam desse texto nesse momento. O cansaço e o amor. Há um cansaço que o sono não cura, um peso que não se resolve com férias, nem com distrações, nem com explicações. É um cansaço de alma, um esgotamento que vem de viver afastado do centro, de se proteger o tempo todo, de lutar por aceitação, por reconhecimento, por controle, de tentar conquistar amor sem confiar nele. Esse cansaço vai se acumulando. Às vezes ele se manifesta como ansiedade, outras vezes como apatia, às vezes como raiva surda, outras como uma vontade de desaparecer por uns dias ou por dentro. E no fundo, tudo isso aponta para o mesmo lugar: a ausência de amor vivo. Não o amor que espera a perfeição, nem o amor que precisa ser conquistado, mas aquele amor silencioso, vibrante e eterno que pulsa no centro de tudo e que, de algum modo, fomos nos afastando com o tempo. Vivemos com medo dele. Achamos que amor é sinônimo de vulnerabilidade, de fraqueza, de perder o controle. Mas na verdade é o oposto. É quando o amor falta que a alma enfraquece. O mundo inteiro está cansado porque vive separado. As pessoas correm para preencher o vazio, mas o vazio não se preenche por fora. Ele se dissolve por dentro, quando voltamos a confiar. Confiar que existe algo maior. Confiar que esse algo não está longe nem indiferente. Confiar que podemos abrir espaço para ele se manifestar. E é aí que a oração nasce. Não como um ritual, nem como uma obrigação, mas como um suspiro, um gesto da alma. Uma prece verdadeira não precisa ser longa. Às vezes é só um sussurro. Me mostra o amor, me ensina a sentir. Quando esse pedido vem do fundo, ele não fica sem resposta. Às vezes a resposta é silêncio, mas é um silêncio vivo. Às vezes é um alívio repentino, uma lágrima, um relaxamento no peito. Às vezes não é nada que a mente entenda, mas o coração sabe. A prece é uma ponte, e o amor não é um prêmio, ele é a essência do caminho. Se hoje você está cansado, respire.
Você não precisa resolver tudo agora, mas pode começar com um gesto, pode começar com uma entrega, pode começar com essa prece simples. Me mostra o que é o amor. Então, respire fundo, vamos ficar ainda uns minutinhos em silêncio. E lentamente vai mexendo os dedos das mãos, os dedos dos pés, fazendo uma respiração profunda, agradecendo a Deus a chance de estar aqui e lentamente abrindo os olhos. Bem, todo mundo bem aí para começarmos? Dúvidas? Tá. Então, vamos começar com as primeiras palavras do guia nessa palestra. Saúdo a todos em nome de Deus e trago a vocês bênçãos divinas. Meus queridos amigos, como alguns de vocês estão refletindo sobre o tema do cansaço do mundo, um anseio indefinível, um pesar, uma tristeza que às vezes toma conta de vocês, escolhi esse assunto para a minha palestra hoje. Então a gente vê que desde lá de 1957, 58, esse cansaço do mundo que a gente fala que agora está vivendo, que agora é uma época que a gente não consegue descansar, já era um tema presente. E traz também essa chegada dessa energia do guia, que é essa saudação e esse trazer de bênçãos. Então mostra muito que esse trabalho, apesar de ter um grande componente de trabalho emocional, ele é um trabalho espiritual no sentido de nos reencaminhar para perto de Deus, para fazer essa conexão de uma forma nova, de uma forma que não é religiosa, não tem nenhum dogma, não tem nenhuma regra, é uma reconexão por vontade própria, mas acima de tudo, o Pastor é um caminho de reconexão espiritual. Alguma dúvida, comentário? Algo chama atenção que queiram comentar? Tem que abrir o áudio se quiser. Não. Então, se o homem de alguma maneira desvia-se em seu íntimo das leis de Deus, esse vago sentimento de anseio e tristeza pode tomar conta dele por algum tempo. Nesse caso, é mais ou menos a resposta ou um discreto alerta do eu superior de que algo não vai bem dentro dessa pessoa. O homem nem sempre sabe como desenvolver o sentimento do verdadeiro amor. Ele pode não conseguir transmitir esse sentimento vital de maneira correta e assim não tem uma recíproca satisfatória da maneira certa. O cansaço do mundo é a resposta da sua alma. Então vamos parte a parte. Toda crise vai surgir a partir de um desvio da lei de Deus, onde a gente fere uma lei de Deus. E uma lei de Deus, coisas muito simples, não é? Não está escrito em algum lugar, uma regra que esteja escrita, mas no sentido de, por exemplo, a lei da autorresponsabilidade. Eu sou responsável pela minha vida. Se eu, de repente, transfiro essa responsabilidade
para outra pessoa, intimamente, não é na mente, não, na mente eu sei que eu sou responsável, mas lá dentro, uma parte minha gostaria de não ter essa responsabilidade, vai ficar um anseio ou uma tristeza por algum tempo. O Gui é muito sutil, ele fala por algum tempo. Esse algum tempo é até a pessoa começar a voltar. Ela pode voltar em uma semana, em um mês, em uma década. Mas ele relata que esse anseio e essa tristeza tomam conta da gente quando, de alguma forma, a gente se desvia das leis de Deus. E esse cansaço é uma resposta do nosso eu superior, que é a centelha divina dentro de nós, a parte da nossa vida, do nosso ser que já é alinhada com Deus, que todos nós temos. Se não tivéssemos, a gente não tinha uma vida, não estava realizando coisas boas no mundo, não estaria aqui, ou seja, não estaria buscando saber mais sobre si. Então, isso vem de um chamado da nossa parte mais divina. E um dos pilares, um dos desafios é essa capacidade de desenvolver o sentimento de verdadeiro amor. Porque o amor foi colocado de várias formas. Tem gente que acredita, por exemplo, que se eu estou num relacionamento íntimo, eu estou amando. E a gente descobre pela prática que não é assim. Muitas vezes a pessoa está ali por carência, por máscara, por não saber o que fazer bem, falar, pelo menos eu tenho um relacionamento. Então, e por outro lado, outras relações, às vezes nem tão íntimas, revelam um grande amor. O amor que existe dentro da pessoa. Amor por um projeto, amor por uma habilidade, amor por uma capacidade ou amor também por certas pessoas. Então, o amor, ele é muito trabalhado no Pesach para a gente limpar um pouquinho o que ele seria de fato. E a consequência de não conseguir transmitir esse amor de uma maneira correta faz acontecer uma coisa que incomoda muita gente. É que a recíproca não é satisfatória. Então eu creio que estou dando o meu amor da forma mais correta, mas de volta não vem. E aí não encaixa, a pessoa fica muito tensa normalmente. Por exemplo, na questão da liberdade da outra pessoa de vir ou de não vir. Isso é um ato de amor, dar liberdade para o outro. E viver as consequências dessa liberdade. O que acontece comigo, se a pessoa vem, se ela não vem. Mas liberdade é um pilar. E aí, esses são os desafios que a gente encara trabalhando no Petro. Mas o fato é de que quando essa relação com o amor não está fluida dentro da pessoa, o cansaço do mundo é a resposta da sua alma. Pausa para perguntas e reflexões, se houver aqui. Alguém quer comentar alguma coisa? E nessa, nessa, nessas, nesse anseio que, que temos pela resposta do amor, sentimos, né? Aí vem os sentimentos todos, ansiedade, tristeza. Isso. Que é uma prova que talvez não seja tanto amor mesmo. Porque o amor tende a ser muito tranquilo, o amor não distorcido, né? Assim, aquele amor que ama, ele ama o outro. Agora, às vezes, a gente olha para o outro e quem a gente está amando não é bem aquele outro, é uma projeção de alguém que a gente queria que nos amasse. Então, isso faz uma diferença brutal. Se eu estou amando uma pessoa que é ela mesma, ou se eu estou amando alguém que eu queria que me amasse e que infelizmente não está me amando. E aí isso já vai gerar um conflito, porque o que, no fundo, eu não estou amando aquela pessoa, estou amando o que está atrás. Só que quem está ali é aquela pessoa, então sempre vai dar um conflito. Estes conflitos e esses cansaços são um alerta, assim, ó, peraí, dá uma paradinha e vê quem é que está aí dentro de você pedindo para amar essa pessoa que não te ama de volta. E é o tipo de estudo que a gente faz, né, aí nos grupos de estudo, ou nos atendimentos, para aprofundar, ajudar a pessoa a, a separar o joio do trigo. Às vezes, aquela pessoa de fato existe um amor, mas está muito confuso. Então, quando a gente alinha isso melhor,
o cansaço vai diminuindo e a relação fica mais clara, pelo menos. Na clareza você pode decidir continuar e na clareza você pode decidir que não é para você. Mas pelo menos o trabalho vai ajudar a deixar mais clara essa relação. Ficou melhor? E uma coisa que você falou que é verdade é que muitas emoções surgem ao longo desse trabalho. Porque cada caso que a gente pega, né, vai discutindo, vai nos colocando em contato com as nossas emoções. Eu vou em frente. É comum o homem acreditar que é perfeitamente capaz de amar. E isso pode ser verdade. Porém, sua capacidade de amar não flui sem tropeços, porque outros movimentos da alma impedem que isso aconteça. Diversos movimentos, como o medo, o autocentrismo, etc. Pode-se observar com frequência que um ser humano anseia e quer dar amor, mas somente quando, em primeiro lugar, ele recebe esse amor. Essa troca segura, além de trancar a porta, também provoca as distorções da alma que mencionei e que geram o sentimento de cansaço do mundo. Porque com uma atitude dessas, a pessoa acaba sozinha. O medo interior diz: meu orgulho pode ser ferido, eu posso sair machucado, eu posso ser rejeitado se for o primeiro a dar sem ter certeza. Então, olha como ele dá um exemplo muito prático de como a gente quer amar. Não, eu amo, meu, com certeza eu amo. Mas lá dentro tem um lugar assim. Eu tenho medo de amar. Ou não, eu amo, mas se eu souber que a pessoa vai me amar de volta. Se eu souber, aí beleza. Só que aí, no fundo, não é esse amor livre, é um amor com medo, é um amor autocentrado, que quer garantia, que quer certeza. E o amor livre, como é como emoção, né, na sua pureza, ele não vai misturar bem aí. Essa camada ou de orgulho ou de medo vai bagunçar, vai deixar isso confuso e difícil. O que dentro do trabalho do Patrick não é um problema, é o que tem que vir à tona mesmo para a gente ajudar a pessoa a falar, não, isso aqui é medo, isso é egocentrismo, isso é amor de verdade. E com esse trabalho, a pessoa vai estudando o sentimento de amor. E com isso, opa, peraí, então eu consigo separar isso daquilo, daquilo, e amor é isso aqui, tá? Eu consigo dar esse amor? Ou se eu for dar esse amor sem a garantia de receber, o que que acontece comigo? E aí vai ficando um trabalho bastante rico, pessoal, e que vai nos aproximando do amor. Dúvidas, comentários, surpresas? Fico pensando quando você fala sobre um amor, me parece que, que também não é só sobre um relacionamento, uma outra pessoa, mas sim sobre o trabalho onde eu estou, as pessoas com quem eu me relaciono, né, a parte profissional, enfim, tudo, tudo isso acho que pode ser também é, essa outra essa outra instância com a qual eu me relaciono, né? O trabalho é uma delas. Então também pode ser que o trabalho não me responda imediatamente Sim, como eu gostaria. espero, né? Como eu gostaria. E aí vocês vai ver quanto de amor e quanto de outras coisas tem aí, né? De às vezes ilusões, às vezes imagens, dá para fazer o mesmo trabalho. E lembrando, você vê como na sua fala, o amor está sempre relacionado a algo fora. Mas antes de tudo, o que o guia vai trazer é que o amor é um sentimento interno. Ele é um núcleo dentro de nós. E ele existe independente do outro, independente do que está acontecendo fora. E esse trabalho, naquilo que a gente falou sobre uma reaproximação de Deus, é o trabalho de reencontrar o amor. Quando a gente se reaproxima do núcleo de amor dentro de nós, a gente está se reaproximando de Deus de uma forma muito palpável. Percebe como é pouco religioso, mas 100% previsto na ideia de se aproximar de Deus, se reaproximando desse amor não distorcido, não misturado com outras tendências.
E tem uma palestra, inclusive, que fala especificamente do amor próprio, que é uma coisa que as gerações atuais estão um pouco mais, acho que o pessoal mais novo está um pouco mais apto ou acostumado a sentir isso, às vezes até exagerando, eu só quero saber de mim, mas que se prioriza de uma forma de saber quem é primeiro, de saber o que quer, de saber o que ama, reconhecer esse sentimento dentro de si e se dar tempo para saber, né, sobre esse sentimento, mas muita gente foi ensinada de que o amor é para fora. Eu tenho que dar para o outro, eu tenho que fazer pelo outro, eu tenho que. Então, esse lugar também distorce o amor, porque o amor, no fundo, é um sentimento e uma qualidade de eu superior que nós temos dentro de nós e que pulsa, vibra e que a gente pode se acostumar a senti-la. Quando esse ancoramento acontece, todo o resto fica mais fácil. Tudo bem? O ser humano que ama muito uma pessoa sente de alguma maneira que está tirando de outra a quem talvez quisesse amar ainda mais. E tem essa mesma sensação quando alguém o ama menos ou mais do que a outro. Tem a impressão de que um deles sai prejudicado quando o amor é dividido. O amor autêntico e sadio é indivisível, jamais diminui. Mas quanto mais é ativado dentro de você, mais multiplica sua velocidade e expansão por sua própria propagação. Assim é com Deus, que ama seus inúmeros filhos, sempre mais e nunca menos. Então, olha como ele trata outra distorção do amor que existe também, que é assim, não. Se eu amo uma pessoa, meu amor tem que ser todo para ela. Porque se eu der um pouco desse amor para outra, eu estou tirando dessa. Mentira. Assim como se eu der amor para uma pessoa para o meu trabalho, eu estou tirando o amor da pessoa e dando para o meu trabalho. Mentira também. Quanto mais a gente ativa o amor dentro de nós, mais a gente descobre que tem mais. Então eu posso amar uma pessoa, um trabalho, um projeto, a mim mesmo. Então isso vai fazendo essa energia fluir cada vez mais. E aí nos lembra também dessa relação com Deus, né? O amor é um dos sentimentos, uma das qualidades de Deus superior, não é a única, mas está ligada a Deus, ao sentimento de Deus dentro de nós. Então, é da mesma forma. E aí a gente também tira a ideia de um Deus que seleciona, julga, pune, qualquer coisa assim. Não, Deus também é uma energia dentro de nós, dentro de cada um de nós, e no mundo, que é indivisível e ama mais e está sempre aí disponível. Então aqui o Pestor vai trazendo essa conexão entre o trabalho emocional de limpeza das distorções do amor e das outras emoções, de imagens como assim, se eu estou amando um, eu deixo de amar outro, se uma pessoa me ama e ama também um pouco a outra pessoa, meu Deus, eu estou ficando sem amor, porque aquele amor que a pessoa daria para o outro devia estar vindo para mim. Quando a gente muda essa lógica, assim, não, não, peraí, tem amor para todo mundo. E uma forma fácil de saber isso é para quem tem filho, né? Assim, quando você tem filho, você ama esse filho e você também ama a pessoa com quem você teve esse filho, ou o seu parceiro, parceira do momento, e um não divide com o outro. É amor para um e amor para outro, e tá tudo dentro da capacidade de amar. Mas, de novo, é um texto que alerta para isso. Muita coisa dos textos do Pessoa, se a gente parar e olhar, falar, eu sei disso. Mas às vezes precisa alguém vir e falar, porque senão a gente fica um pouco perdido e se distrai. Dúvidas, comentários, sustos? Vamos em frente mais um pouquinho. Outra fonte intrincada de cansaço do mundo é a retirada a um mundo que o homem criou, um mundo solitário, só dele. Também aqui existe medo de não se doar, a vontade de não arriscar nada. Às vezes existe egoísmo real. Talvez a pessoa queira vantagens evidentes, porém temporárias,
no sentido de não precisar ser responsável por ninguém mais e poder viver sua vida sem estorvos, sem concessões. No entanto, essa pessoa precisa pagar um preço maior do que imagina no início. Nesse caso também ela age contrariamente às leis espirituais, e o eu superior usa de seus meios próprios para se comunicar com ela, fazendo surgir o cansaço do mundo em sua alma. Então aqui é outra tendência que a gente vê muitos também nos jovens e em gente de todas as idades, mas isso está muito presente nas gerações mais novas, que é esse lugar do isolamento. Eu quero estar em um lugar seguro, onde eu tenha controle do que vai chegar até mim ou não. Quando você está nesse lugar, existe uma vontade de não se doar, de não arriscar nada. E isso parece seguro, parece que tem vantagens. Ai, que bom, tudo sob meu controle, então eu também não tenho que ser responsável por ninguém, eu pelo menos cuido de mim, não dou trabalho, não tenho nem estorvo, nem faço concessões. Ó, que beleza! Se desse certo, que nem o Guia fala uma vez, se o inconsciente não atrapalhasse a nossa vida, meu, não tinha problema nenhum. A gente fazia tudo com o consciente. Mas atrapalha. Que nem aqui também. Se desse certo, tava ótimo. Mas não funciona assim, né? Tem um preço a pagar, porque até começar a pensar em amar, a pessoa vai ter que sair da caverna, que montou uma caverninha confortável e aí vai ter que sair da caverna para daí entender o que o mundo traz e aí começar a entender a distorção do amor, e tal. E o eu superior, de novo, sábio, sabendo que isso não pode continuar assim, mesmo pessoas que se fecham ou ficam mais fechadas vão sentir esse cansaço do mundo, porque é um alerta, né? É um alerta dizendo assim, ó, tem algo errado, algo que precisa mudar. Bastante coisa até aqui. Respirem. Quem está vendo gravar também respira. Depois ficar com dúvida, põe nos comentários. Aqui, alguma dúvida? De palestra, eu acho que a gente fecha aqui. Depois a gente vai para o exercício. Isso, né? Tudo bem? Muito bom. Então vamos fazer um pequeno exercício a partir de um conteúdo mais visual do Pastor. Que no Pastor, uma das coisas básicas é o trabalho com esses três eus, que nós temos três eus. Um eu maior, onde está o amor, a alegria, o poder pessoal, a sabedoria, com que a gente cria as coisas boas da vida. O fato de estar aqui vendo essa aula, as nossas capacidades físicas, emocionais, mentais, espirituais. Então a gente cria com esse lado positivo da vida, positivo que existe dentro de nós. Nós também temos um eu menor, que é onde estão os nossos medos, nosso orgulho, nossa teimosia e outras características, nossa impotência. E esse eu menor a gente aprende a esconder desde criança. E a gente esconde usando uma máscara. A máscara, ou um eu idealizado, é composto de frases que a gente escuta de fora. E às vezes a gente mascara até o eu maior. Tipo, não, você está alegre, feliz, não mostra a sua alegria. Alguém vai vir e fazer mal a você, porque você está muito soltinho, muito soltinha. Ou ainda, meu medo. Não, não pode sentir medo. Seja corajoso. Então, como é que a gente identifica a máscara ou o eu idealizado? O eu idealizado está muito nos pensamentos, que é assim, eu tenho que mostrar, eu tenho que fazer, eu tenho que saber, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser melhor nisso. Ou então, eu não deveria me sentir assim. Então você está com um sentimento assim de medo, nossa, estou com medo. Ah, não, mas eu não devia sentir medo, então põe uma máscara. Ou eu já deveria ser melhor em tal coisa. Você é de um jeito, você desenvolveu suas capacidades, ah, mas já devia ser melhor. Porque o mundo diz que eu tenho que ser melhor que isso. Então, esses são pensamentos e que nos levam a ações na máscara. E os comportamentos que a gente percebe da máscara são três: a agressividade, a submissão e a retirada. Então, às vezes eu estou acuado, mas eu aprendi que se eu for agressivo, ninguém chega perto de mim, eu me protejo. Ou então eu aprendi a me submeter. Deixa eu me submeter, porque assim a pessoa fica feliz comigo. Mas muito, como isso é da máscara, a pessoa às vezes vai tentar depois conseguir de algum jeito o que quer.
E a retirada pode ser uma retirada para a mente, uma racionalização, ou uma retirada mesmo, vou me afastar desse lugar porque eu não estou sabendo lidar com o que está surgindo dentro de mim. Aí, para quem está aqui ao vivo, se quiser refletir um pouquinho qual que você usa mais, se acredita que você usa mais agressividade, mais a submissão, a hora que aperta. Aí a gente vai usar isso no exercício daqui a pouco. Mas dá uma pensadinha, a hora que aperta, onde vai cutucar aquele lugar dentro de mim, ali, aquele eu inferior que está protegidinho, seja medo, orgulho, teimosia, impotência, qualquer tipo de coisa que você não gosta de mostrar, como é que você reage mais? Se é mais na agressividade, mais na submissão ou mais na retirada? Só pensa, a gente vai usar isso daqui a pouco. Então, qual que é o trabalho que a gente faz aqui no PESO? A gente pega as situações da vida e ajuda a criar uma abertura nessa máscara. Para fazer o quê? Ah, quer dizer que naquela hora que eu agi na agressividade, no fundo eu estava com medo. Ah, naquela hora que eu me retirei, eu estava orgulhoso. Eu não queria que soubessem do meu orgulho, eu tentei dar uma capa. E aí, ao invés de fugir disso, a gente vai falar sobre isso. E tudo bem, porque todo mundo tem eu menor também. Nesse campo do pastor, que isso é falado tão abertamente que aí depois a pessoa sai da sessão, sai do grupo, ela esquece tudo isso, volta para a máscara, mas depois vem outra semana, aí ela abre de novo, até que a gente trabalha isso e esse medo ou esse eu inferior diminui. Então aquele tema, aquela situação pode ser elaborada. Aí vai acontecer outra coisa, que a gente vai fazer a mesma coisa, vai olhar qual é o eu inferior, abre um espaço até ali. E às vezes até com ele diminui mais um pouco. E aí a máscara vai diminuindo e às vezes a gente trabalha o eu superior. Às vezes a pessoa está limitando o amor dela no mundo. E está limitando porque, eu não devo, eu não posso. E aí também a gente trabalha para que esse eu maior se manifeste sem bloqueio da máscara. Tudo bem até aqui? Joia? Tá fazendo sentido? Então vamos para a prática. Eu vou pedir para vocês colocarem aqui no chat uma qualidade de vocês de eu superior, uma coisa que você reconhece. Como a gente reconhece um eu superior? Um projeto que flui. Uma coisa assim, nossa, eu no meu trabalho, eu no relacionamento, ou eu com pessoas que eu gosto. Isso flui, me faz bem, eu me sinto bem. E aí a pergunta não é qual é o projeto que flui, mas sim que qualidade sua você usa para realizar isso. Então, coloca aqui uma qualidade sua de eu superior, coloca aqui no chat. Então, temos uma qualidade de experiência, tá? Você é um cara experiente. Experiência, e organização. Tá bom. Experiência, coloca uma área onde você se sente bem experiente. Porque experiência pode ser muito amplo. Na profissão, tá ótimo. E agora, a gente vai pegar um momento em que você usou ou a agressividade, ou a retirada, ou a submissão. Então, coloca aqui só qual foi que você usou. Lembra da situação, e aí só coloca qual que você usou. Se foi a agressividade, a retirada ou a submissão. Para você lembrar da cena. Então, uma pessoa que usou a retirada, tá ok. Vamos ver se temos mais uma pessoa que identificou uma situação. Falta um só. Conseguiu lembrar?
de uma situação. Por que que é importante colocar aqui? Porque aí eu vou saber que tem a situação, que usou ou a retirada ou a agressividade, porque a gente vai precisar da situação. Vai precisar tanto da qualidade de eu superior quanto de uma vez que ou se submeteu para se defender, para não se abrir, ou se retirou. Para quem está vendo gravado também, vai colocando aí uma qualidade de eu superior e qual que usou. Não? Não lembrou? Não? Bom, talvez venha no exercício. Então, o que que a gente vai fazer? Vai fechar um pouco os olhos. Lembra da nossa postura da meditação no início? E vai entrando em contato com a sua qualidade de eu superior. Seja a sua experiência no trabalho, seja a sua organização, e qualquer qualidade que você tenha reconhecido dentro de você como uma energia. E vai deixando essa energia fluir no seu corpo, nesse campo que acolhe, como se o seu corpo fosse um campo que acolhe essa energia. E vai vendo como é a experiência de reconhecer a sua qualidade de eu superior. E agora coloque à sua frente essa cena, aonde você usou a agressividade, ou a retirada, ou a submissão, colocando essa cena a 3, 4 passos de você. Veja se você consegue se ver nessa cena. Quem mais estava? E aí vá se dando o direito de ser agressivo, ou de ser retirado, ou de ter usado a submissão, olhando a partir do seu lugar de eu superior, reconhecendo, sim, eu fui agressivo, sim, eu fui retirado, sim, eu me submeti. Não para se justificar ou para se julgar, mas apenas para observar. Nós vamos ficar alguns minutos em silêncio, onde o convite é só esse: observar-se nesse momento, sem julgamento.
E aí vá se dando conta de que pela primeira vez você pode olhar para isso a uma certa distância, veja o que isso te traz, veja como foi ter o convite de não julgar-se, nem se criticar, nem se elogiar, apenas observar. E aí lentamente vá abrindo os olhos. Eu vou dar uma pausa na gravação para que a gente possa compartilhar aqui com quem está ao vivo. Muito bem. Então já fizemos nossa partilha. Eu gostaria de saber de quem está aqui ao vivo, ou qual o seu principal aprendizado nessa aula? O que que ficou que foi interessante, que você acha que vai guardar para suas futuras reflexões? Alguém gostaria de compartilhar? Pode ser aqui falando ou fala, Maurício. No texto que você leu no início, Hum, ficou uma coisa, me ressaltou uma coisa que o amor não é um prêmio, é a é o como é que é o é? caminho, alguma coisa assim. Alguma coisa do processo, é no É, caminho, né? É uma coisa do caminho, não é um prêmio, é uma conquista do caminho, uma coisa assim. é Isso, legal, que bom que isso você destacou ficou isso, porque é uma lógica diferente de vida, né? Eu vou viver amparado e ativando o amor em mim. O amor já existe em mim, eu não preciso buscar em algum lugar. Então, legal que você destacou isso, é um bom aprendizado, que bom. Alguém mais quer compartilhar? Ou pode pôr no chat aí o que que fica assim, se parar um pouquinho. Quem está vendo gravado pode pôr também escrito nos comentários. O que que ficou? Muito bem. Então, com isso, eu gostaria de fazer o fechamento, convidar todo mundo também para as últimas palavras do guia nessa palestra. Eu vou convidar todo mundo a fechar um pouco os olhos, só para ouvir com muita abertura essas últimas palavras. Quando você toma a decisão de reconhecer sempre a vontade de Deus e agir de acordo com ela, a vontade de Deus lhe é mostrada. É claro que vocês precisam tomar essa resolução repetidamente. Caso contrário, a forma espiritual será muito fraca. Pensem nessa aplicação prática todos os dias e como ela pode ser aplicada. Então, o guia traz aqui esse lugar da resolução repetida, porque essa vontade de Deus, seguir a vontade de Deus, é uma forma espiritual que você pode ter perto de você se você quiser. E com essa aplicação prática todos os dias, essa forma vai ganhando mais força, mais contorno. E com isso eu agradeço todos que acompanharam aqui ao vivo, lembrando que sempre sábados, 4 da tarde, estaremos aqui e finalizamos assim a aula de hoje.